Bom, pessoal, bom dia a todos. A gente está fazendo esse encontrinho hoje, que é para ser um encontro rápido, dinâmico, aqui ministrado pela professora Suzana Schuch Santos, né? Que vai conversar conosco sobre o evento, sobre a nossa atividade equestre do sábado, de integração, que a gente tinha combinado isso lá atrás, lá no final do ano, e por motivo A, B ou C precisamos adiar, mas vai sair agora no dia 4. A ideia desse encontro é uma dinâmica até um pouco diferente do que Suzana tem feito aí nos últimos 20, 30 anos, que para a gente ganhar tempo no dia, tá? Então ela vai passar instruções, vai passar algumas orientações para vocês e a gente vai chegar no dia, vai chegar chegando lá no sábado para a gente ganhar então realmente tempo na nossa dinâmica. Agora passo a palavra para a professora Suzana para interagir com vocês aí. Então tá, bom dia pessoal. Alguns já me conhecem de um outro lugar, mas eu vou me apresentar um pouquinho para poder contextualizar o porquê desse projeto. Eu trabalhei muito tempo na Unicinos, minha área de pesquisa na Unicinos é desenvolvimento humano pela via do corpo e do movimento, onde eu tive a oportunidade de desenvolver algumas ações com equipes de trabalho na busca do desenvolvimento saudável das pessoas e das equipes. E aí, já tem, desde a pandemia, esse trabalho ficou um pouquinho mais recolhido, né? E agora, após a pandemia, enchentes e tudo, vem se observando que muitos ambientes de trabalho, né, as pessoas estão muito cansadas, estressadas, os seus estados emocionais, muitas vezes, alterados, disparados por este contexto. Então, retoma-se, né, essa busca de algumas empresas de investir na saúde, no bem-estar dos seus colaboradores. Nesse meio tempo, então, entre a época que eu trabalhava na Unicinos e hoje, eu investi no paralelo em atividades assistidas por equinos, onde a gente utiliza a relação e a parceria com cavalos para aprimoramento pessoal e de grupos. Além, claro, também trabalho com atividades de ensino de montaria, que aí é quase meu lazer, tá? Então, nesse contexto é que eu acho que eu estou sendo convidada, né, para oferecer um momento muito especial para os colaboradores da Paiva Nunes Direito Imobiliário da Equitá, para que eles possam, então, renovar as suas energias, dar uma descansada, focar em si mesmo, no autoconhecimento e tentar potencializar dentro de si, né, algumas estratégias que possam ser saudáveis no enfrentamento do que ainda está por vir. Por que não? A gente sabe que a vida é uma sucessão de desafios. Tivemos desafios externos recentemente, dos eventos climáticos, tudo que nos impactaram internamente, mas a vida continua, os processos continuam, no caso de vocês, os problemas continuam, e às vezes a gente nem se dá conta, a gente já está um pouquinho cansado do contexto e das notícias ruins, e acaba que não consegue se desligar para bem de poder promover o melhor no trabalho. Então, a ideia desse encontro, então, um encontro de 4 horas, é um projeto que a gente tem, são vários módulos, onde a gente está oferecendo para vocês agora o módulo 1, que é esse primeiro contato, e o objetivo, então, é dar essa parada, essa olhada para si, olhada para o outro que está do meu lado, no ambiente de trabalho, e que vocês possam sair, com certeza, revigorados, reenergizados. Claro que vem aí o desafio, mas eu nunca mexi com cavalo, eu tenho medo de cavalo, eu nunca cheguei perto de um cavalo. Aí deixa por minha conta que eu apresento vocês, tá? E digo para vocês, sim, eles são de outra espécie, e de uma espécie fantástica, de uma resiliência incrível, de uma capacidade amorosa que tem sido objeto de pesquisas no mundo inteiro, e sabe-se de várias notícias, inclusive dos usos terapêuticos da presença do cavalo, com sucessos que às vezes a própria ciência ainda não conseguiu explicar o porquê. O que se sabe é que o cavalo tem uma sensibilidade incrível,
que ele se oferece, se disponibiliza para relações, mas sim, tem alguns detalhes. Ele tem que se sentir confiante, enfim, tem uma linguagem dele que a gente vai trabalhar lá, então, nesse dia. E, então, a ideia de trazer esse contexto, né, da apresentação do projeto, de a gente ganhar um pouquinho de tempo lá e fazermos algumas combinações que são importantes e também tirar algumas dúvidas que, porventura, possam estar aí na mente de vocês. Fazendo uma questão bem pontual. No dia, eu peço que vocês venham abertos para a natureza. A natureza, ela é fantástica, mas a gente sabe que ela é desafiadora, né? Então, ela tem coisas lindas, flores lindas e abelhas que, às vezes, podem se incomodar e ficar estressadas e aí alguém poder ter uma picadinha de abelha. Não é comum, mas pode acontecer. E assim como eu falei das abelhas, né, que são tão lindas, fazem mel, nós temos mosquitos, etc., outros bichinhos, que aí eu peço, se algum de vocês tiver algum tipo de alergia ou propensão a alguma alergia, que, por gentileza, leve o seu medicamento de uso. Mesmo que diga assim, há 2 anos eu não tenho nada, mas sabe qual é o remédio? Leva. Se esquecer, eu tenho, mas talvez não seja aquele de vocês, e para uma emergência a gente tem. Então, eu prefiro que vocês levem os remédio que vocês possam estar utilizando do ponto de vista alérgico. Ainda pensando na natureza, né, repelentes são bem-vindos, tá? Às vezes os mosquitinhos e mosquinhas gostam de sangue novo, eles gostam de experimentar novos sabores, né? Então, não pega em mim, mas aí quando eu vejo tem uma mutuquinha lá em um de vocês. E pode ser desconfortável. Então, o repelente é super indicado. Vocês estão acostumados a estar em ambientes fechados, na grande maioria. Então, quando pega sol, tá, na cabeça, é comum ficar com um pouquinho de insolação ou acelerar um processo de desidratação. A água a gente oferece, mas eu acho que seria interessante, é imprescindível, na verdade, o uso de bonés, tá? Mesmo que vá ficar na sombra, vai dizer, mas eu nem vou ficar muito no sol. Vai por mim, o boné é imprescindível, tá? Da mesma forma, peles mais claras ou que não estão acostumadas com o sol, uso de protetor solar, aquele que vocês estão acostumados. Com certeza, se alguém esquecer, nada de estresse, temos bonés, repelentes, protetores solar, tudo para uma emergência de um ou outro, não dos 15, tá? Acho que ainda com relação a uma atividade com cavalos, é importante pensar que os cavalos eles têm em média 500 quilos e eles são seres vivos e eles se movem as patinhas, às vezes até para dizer, olha que bacana que tu tá perto de mim, ele dá um passinho. E se o pé estiver embaixo, é bem dolorido. Então, se aconselha calçados de couro, uma botinha, alguma coisa que não se recomenda, tênis com aquele tecido fininho, tá? Ah, mas eu não tenho. Não tem problema, vai de tênis, tá? E, eventualmente, pode ser que eu tenha algum número de botinha lá para também emprestar. Mas é importante a proteção dos pés. Então, lembrando, proteção cabeça, pele, alergias e pés. Que tipo de roupa? Roupa confortável. O que é uma roupa confortável? Que vocês se sintam bem e que não tire o movimento. Que eu possa mexer perna, braços, tá? Então, acho que da roupa ainda seria isso. Não, calças compridas, não, sim. Não é permitido bermudas, tá? Sempre calça comprida por uma questão de proteção da pele. Durante a atividade. Como vocês vão, o tempo que estiverem lá, estarão em atividade, sim, calças compridas. Ainda tem uma outra questão que, não sei aí se vocês estão também ambientados, a natureza tem água, chuva. Aí vem aquela pergunta, e se chover? Vamos na chuva. E o que acontece? Nada. A gente se molha. Então, recomendo que leve uma muda de roupa, né, para trocar. E sim, na natureza tem aquilo também. Ai, tá tão quente, mas agora esfriou de repente. E algum agasalho. Se vocês tiverem algum agasalho que possa cortar vento e chuva, seria o ideal. Mas sim, sai na chuva.
Sim, tem areia e se chover vai ter barro. Sim, a gente se suja para os modelos de escritório, tá? Que, na verdade, a gente pode dizer que a gente se banha de natureza. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se o Rafael lembrou alguma coisa que gostaria. Não, acho que é interessante só falar que para ir almoçados, né? Ah, sim. Ah, eu não cheguei na programação. Ah, tá, Vou então tá. chegar na programação. Até aí, estamos bem? Tranquilos? Ok. Então, com relação à programação, tá? Vocês, a gente tem horário, e isso é muito importante, que o horário seja cumprido, tá? O horário inicia aqui, né? Porque a van vai sair daqui. Isso é problema teu. Começa comigo lá, depois Não, tu começa entra. com... Depois tu entra. Tá bom, tá Lá, bom. lá começa 2 horas, tá? E aí sim, há de se calcular que vocês devem chegar um pouquinho antes das 2 para poder ir no banheiro, tomar uma água, olhar para o lugar, enfim, né, com os olhos de quem vai fazer uma atividade em contato com a natureza. Então, lá nós temos atividade que ela começa às 2, ela é bastante encadeada. Então, onde a gente atrasar uma etapa, prejudica a outra. Ela é planejada com flexibilidade de tempo. Como eu disse, eu já trabalhei bastante com essas oficinas, sempre dá certo. Mas a gente, todos nós temos que colaborar para que dê certo, né? E ela também tem horário para terminar, tá? Então, a programação, no meio da tarde, assim, vai ser oferecido um lanche, que esse lanche é lanche, não é, assim, necessariamente uma enorme refeição, porque senão vocês vão ficar até pesados e não fica gostoso. Mas ela consiste em um bolinho, bolacha, um queijinho, fruta, sucos, chá, café. Acho que está de bom tamanho, né? E aí isso vai ter um momento que a gente vai combinar. É importante que vocês vão bem alimentados. Isso significa, no mínimo, proteína e vitamina C, por gentileza, tá? Porque carboidrato tem lá, mas é comum, pode acontecer, e aí é muito importante que vocês me digam, se alguém não está acostumado a ficar 4 horas ao ar livre, sendo exigido do ponto de vista físico, social, emocional, etc., é comum desidratar mais rápido, ter mais fome, até sentir uma tonturinha, e eu peço que qualquer desses eventos, né, que seja o que tiver ao alcance de você, sanado rapidamente, não fiquem com sede para tomar água daqui a pouco, tem que tomar água na hora. E da mesma forma, se sentir assim, me dei uma tonturinha, então come alguma coisinha na hora. Teremos a hora do lanche, mas vai ficar uma mesa, né, com alimentos à disposição de vocês. Acho que agora a programação era isso. Eu que teria ainda para dizer que vocês vão receber, que eu entendi, vai ser disparado aqui pelo escritório, que é um termo de ciência de risco, tá? Então, é muito importante que todas as pessoas que vão nesse tipo de atividade estejam cientes do risco. E aí são riscos bobinhos, mas talvez importantes, que é um pisão no pé. Aí, se não tiver com os calçados adequados, dói mais. Depois eu ensino o que se faz com pisão no pé. Por hoje, a gente nunca puxa o pé, tá? Então, sempre me chamem que eu vou. Mas pisão no pé, abelhinha, essas coisas que eu falei antes, tá? Insolação são os riscos da atividade. Teremos um flash, tá, de montaria. Então, a atividade ela é toda de chão. É vocês se relacionando com cavalos. É bem bacana. É uma linguagem fantástica. Tá? Vou só dar um spoilerzinho. Vocês vão ter um cavalo para chamar de seu durante 3 horas. As atividades são 4. 3 horas vocês vão ter um amiguinho equino, onde vocês vão ter que se relacionar com eles. Mas sem spoiler, ok? E nessa hora, né, das 3, a gente vai ter uma experiência, um flashzinho de montaria. Para a montaria, vocês não precisam levar nada, tá? Eu tenho todo o material lá, inclusive o porta-capacete, mas é só para sentir a comunicação corporal do cavalo de cima, tá? Não é o objetivo de montar, mas sim de se comunicar com o cavalo, estando conectado profundamente com ele, que a gente diz, né, como um centauro. Vocês em cima,
centauricamente, brincando, se comunicando com o cavalo. E aí, depois, vocês vão voltar para casa e eu de dormir muito bem. Cansadinhos. Pessoal, conheço esse trabalho já, vamos lá, uns 10, 12 anos, quando começou mais intensivo em grupos, tá? É um trabalho muito, muito bonito mesmo. Esse trabalho, na realidade, que Suzana faz, ele antes era feito com outros elementos, né? Esportes da natureza, corridas, Corrida de orientação, rafting. Então, é a mesma metodologia aplicada, mas com diferentes elementos de interação, né? E agora, com o cavalo, com certeza, potencializou muito. Desde 2016 com cavalos. Desde 2016, né? Então, vai aí 10 anos já com cavalos fazendo esse trabalho, que está bem legal. Suzana falou que vocês terão um cavalo para chamar de seu durante um dia, mas 3 horas. Mas quem quiser comprar o escritório depois faz consignado direto em folha de pagamento, tá? Quem quiser levar o cavalinho para casa, a gente desconta na folha direto, tá tudo certo. É isso? Vai só, eu acho que eu falei, mas não dei a ênfase, o termo de ciência de risco, que aí acho que o escritório dispara, eu já passei, estou passando aqui para o escritório, então ele vai brigando. Seria o termo de ciência de risco, e faltou... E a autorização de imagem. E a autorização de imagem, vocês podem autorizar ou não, tá? E... o termo de ciência é outra coisa que também Suzana está pedindo para que a gente agilize, né, e faça assinatura antecipada, para não ter que perder tempo na hora preenchendo e fazendo. Então, nós vamos disparar pelo nosso método normal aqui, que é a assinatura eletrônica. A Aline vai disparar aí para vocês e todo mundo vai assinar eletronicamente, antecipadamente. E como dito, né, a autorização de imagem ela é facultativa. Não quero e tal, mas se for possível, né, para a gente fazer um bom trabalho, porque a gente pretende coletar algumas imagens lá e fazer um videozinho, até para vocês terem para vocês depois, né? Mas não cobraremos, que nem naqueles passeios, né, R$ 50 por foto, fiquem tranquilos, tá? Ao final, sabe, tu passa pelo passeio, no final tá lá o vídeo, a foto tua com o cavalo e tal. Não será cobrado, mas e será interessante se vocês puderem disponibilizar isso depois para vocês guardarem essa experiência com vocês. Isso é interessante saber que a gente costuma, no projeto, oferecer algumas imagens, tá? Não é um book, mas já como parte integrante para poder prolongar as experiências boas que o pessoal costuma, né, relatar. E se vocês depois forem postar alguma imagens no privado de vocês, eu só peço que marquem o Aras, marquem a gente, se quiser. A mídia social lá é Aras Paraíso RS no Insta? Aras Paraíso RS. Cuidado que tem 2 paraísos. No Instagram, Aras Paraíso RS, que vocês quiserem dar uma olhadinha, curtam. E está ambientando. Pode ser assim, meu Deus, vou me ambientando. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma manifestação? Alguém nunca chegou perto de cavalo? Todos já tiveram contato? Que ótimo. Todos já montaram? Não. Tá, eu vou perguntar depois. Algum tempo atrás, acho que eu tinha uns 12 anos, 13 anos. Foi ontem? Ontem, faz quase ontem. É que nem bicicleta, Bruno. Eu acho que eu montei na época do CTG. Sim. Eu era só quando era criança. Há muitos anos. Criança. Faz um tempinho, sim. Minha família tem em São Gabriel, distâncias, coisa e tal. Mas eu nunca fui, sabe? Fazia uns carinhos ali, coisa e tal. Mas, vamos sair no galopar? Não, vai lá, depois eu volto aí. Vai que eu vou depois. Isso. Te espero aqui. Eu acho que eu tinha uns 6 anos na Expo Inter. 6 anos na Expo Inter, eu acho. Puxadinho ali. Puxadinho, assim. Mas o que eu fico feliz é que todo mundo conseguiu, né, estar presente. A Laura tinha uma questão a definir de agenda, né? Ótimo. O Ferrão também. Então, que legal que todo mundo vai estar lá, né?
É importante, acho que eu não dei ênfase, se tiver alguém com uso de medicamento controlado ou que tiver algum cuidado especial, por exemplo, já aconteceu. Eu tive um evento de síndrome do pânico no mês passado. Por favor, peço que me informe no privado, tá? Aí eu disponibilizo, pode deixar, só entre em contato. É muito importante eu saber, tá? Porque são muitas emoções. Não, medicação controlada às vezes dá uma... Fala, Bruno. Suzana, é aras.paraíso.rs, é esse, né? Ou não? Não, acho que não. É Aras Paraíso RS. Agora, como é que ele tá? Ah, não, Eu tá, vou mas é mandar que o link tem- do... tá. Eu vou mandar o link do Aras para todo mundo aqui. Sim, do grupo. eu tinha outro Aras Paraíso, eu acho que é esse aqui só. Tem um de Viamão. Sim, agora eu vi que é assim. Terapia, não é esse. É Capela de Santana. É Aras Paraíso RS. Não, eu vi Vou aqui mandar. já achei. Aham. Mas Mas eu- lá tem também de grupo, alguns grupos que tiveram, foram postados. Mas, Aí tá mais no lazer ativo. é. Porque esse projeto ele surge na primeira versão, a versão histórica, com lazer ativo com cavalos, que ela é fundamentada no ócio valioso, em termos de desenvolvimento, que é aquele lazer que tu tem uma experiência e essa experiência ela se torna valiosa a tal ponto de potencializar a criatividade, superação de medo e tal. Então, ele surge na área do lazer. Então, se vocês botarem no Face, é capaz de ter lá de 2016 alguns trabalhos, mas aparece como lazer ativo com cavalos. Ainda não tinha essa nomenclatura no Brasil de atividades assistidas por equinos. Isso é mais recente. Então, só para confirmar, o Bruna, está marcado a van para sair a uma, né? Tá. Então, por favor, oi? Uma hora, por favor, não se atrasem. Que nem excursão, tá? E lembrem, né? Numa excursão tudo pode acontecer, tá? Escova de dente. A van sai uma hora. Uma hora. Nós temos que estar aqui 12h30. É. Porque senão a gente pensa, vou chegar 5 minutos antes. Não, sempre tem um tempinho. Então, 12h30 aqui para sair Show de bola. 1 hora. Eu queria um pouquinho da palavra, até para dizer que a gente fez o convite para a nova colaboradora, então eu vou enviar essa reunião que a gente fez aqui para ela. Então, ela vai... Provavelmente ela disse que sim, tá? Ela me disse que sim, que ela iria. Então, eu vou passar para ela e aí a gente apresenta ela lá. Porque como ela vai ingressar agora no dia 9, então para ela já ter essa interação conosco. Né? Então, é isso. Não, por favor, agora precisa bater com... Muito obrigado, Bruna. E aí, já cancela a reunião de apresentação da semana que vem. Verdade. Aí ela já vai na van se apresentando. É. Não, que bacana, vai ser bacana ela entrar nesse momento. Bom, pessoal, é isso por enquanto, tá? Muito obrigado pela participação e envolvimento de todos vocês. A gente sempre se sente muito abraçado quando todos entram conosco nas nossas aventuras aí, tá? Então, muito obrigado mesmo e podem ter certeza que será uma experiência valorosa do ócio valoroso, é isso? Ócio valioso. Ócio valioso. Eu só não entendi a palavra ócio, porque vocês não vão parar um minuto lá, mas tudo bem. Muito obrigado a todos. Bom dia de trabalho. Até mais. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tchau.